bem, pessoal, vamos lá para a nossa terceira parte da calculadora. Só relembrando o que a gente fez até agora, nós já temos aqui então as funções já criadas, né? Menu e as 4 operações. E agora a gente vai se deter aqui na parte da função principal, aonde depois da impressão do menu, que é o que eu quero que a calculadora faça, eu vou então aguardar que o usuário me digite uma opção, né? E a partir dessa opção eu vou tomar a decisão então de chamar qual função for necessária. Vejam que eu vou utilizar de novo aqui alguns arquivos de exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um programinha aqui que calcula salário. Eu vou colocar isso também lá disponível no kit nosso do Moodle, mas a gente já tem isso, já usou em outras aulas de exemplo. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui a função scanf, onde nós vamos receber esse valor, essa opção que o usuário vai digitar. E nós vamos utilizar também uma estrutura chamada switch, né? Onde eu vou ter aqui os casos de execução conforme as opções lá da nossa calculadora. E eu vou ter também uma opção default, ou seja, quando não for um desses valores previstos, né? Nenhuma das opções disponíveis aqui, eu vou colocar então, por exemplo, a opção inválida, tá? Então vamos lá, o que nós precisamos fazer na nossa calculadora? A primeira coisa é imprimir o menu. Então na nossa função principal da calculadora está aqui, a primeira chamada é o menu. Então vai imprimir o menu da calculadora na tela. Logo depois de imprimir esse menu, eu preciso receber um valor, né? Então eu vou copiar esse scanf aqui de exemplo, ó. Vou colocar ele aqui, então a função scanf vai receber um determinado valor, que é uma das opções. Quais são as opções que eu tenho disponível no nosso menu? Eu tenho opções de 1 a 4. Então eu vou usar aqui uma variável do tipo inteiro, vou chamar até de opcão aqui para não ficar estranho, né? Mas vamos chamar que seja opcão. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui inteiro, nossa opção, né? Esse é o nosso nome de variável. Eu declarei então essa variável opção aqui em cima do tipo inteiro, imprimo o menu na tela e o scanf lê então a opção que o usuário digitar, certo? Então esse meu scanf faz a leitura dessa opção que o usuário digitar. Eu vou comentar essas linhas por enquanto, que elas não vão ser necessárias. Vamos deixar elas comentadas aqui. Depois a gente vai reusar elas. Bom, a partir do momento que eu li a opção, então agora, eu tenho que fazer a escolha, né? Eu tenho, a partir dos números que o usuário digitar, de 1 a 4, eu vou ter que usar uma estrutura para fazer essa escolha. Então eu vou copiar esse switch aqui, ó, que vai ser muito útil nesse exemplo. Claro que eu vou ter que modificar, né? Mas vou colar ele aqui, só para a gente entender como ele funciona, e vamos adequar ele à nossa realidade. Então olha lá, nosso scanf está lendo uma opção que o usuário digitar, chamada opção. Então aqui, em vez de cargo, não vai ser cargo, né? Claro, vai ser a nossa variável que leu a opção do usuário. Então eu vou fazer aqui switch, que significa escolha. Então ele vai escolher o valor dessa variável opção. Se a variável contiver 1, eu vou fazer uma determinada ação. Se a variável contiver 2, eu vou fazer uma outra ação. Se contiver 3, uma outra ação. E se não for nenhum dos valores, nem de 1 a 4, né, eu vou colocar opção inválida, para avisar o usuário de que a opção que ele digitou não é válida. Só que está faltando aqui um caso 4. Então vamos ampliar aqui o nosso switch, ó, e colocar o caso 4. Então vamos entender o que a gente fez até agora. Na função principal, eu declarei uma variável chamada opção. Estou chamando a função menu para imprimir o menu na tela, na calculadora. Estou lendo um valor que o usuário vai digitar, tá? E vou guardar nessa variável opção. Vou fazer uma escolha dessa variável opção, ou seja, eu vou verificar que valor ela contém. Caso ela contenha 1, o que eu faço se ela contiver 1? Vamos olhar o menu? Se ela contiver 1, eu tenho que chamar a função de soma, gente. Certo? Então, olha lá. Então, eu vou colocar aqui soma. Vamos colocar lá a nossa chamada da função soma. Só que o que eu preciso passar para esse usuário? Eu preciso passar 2 valores. Eu ainda não tenho esses valores. Certo? Porque eu estou montando aqui o meu switch. Ok? Muito bem. Existem várias maneiras de se implementar isso. Por exemplo, eu poderia pedir a opção e a partir da opção pedir os valores, tá? Logo aqui fora do switch. Mas para ficar mais prático, eu vou mostrar onde eu vou colocar essa opção de leitura dos 2 valores, tá?
Eu vou ter que, na verdade, repetir ela. Ou então, fazer uma avaliação antes aqui, eu talvez não estivesse usando o switch, né? Poderia ter usado o if para fazer isso, e aí eu poderia fazer diferente, eu poderia testar se esse valor que foi digitado em opção está dentro do intervalo de 1 a 4, e a partir disso eu então solicitar os valores e chamar a função. Tá? Mas como eu disse, eu estou criando a calculadora de maneira muito simples, eu não estou fazendo essas verificações. Eu estou considerando que o usuário digitou, claro, uma opção válida. Tá? Então vamos lá. Se ele digitar 1, vai chamar a função soma e passar dois valores. Então soma a gente já utilizou. Se ele digitar 2, eu vou chamar a função subtrair. Não é isso? E vou passar também dois valores, gente. Olha ali. Ó. Ok? Se ele digitar multiplicar, eu também vou chamar a função multiplicar. Se ele digitar 3, né? Vou chamar a função multiplicar e passar dois valores. Se ele digitar 4, eu vou chamar a função dividir e vou passar dois valores, gente. Foi isso que a gente fez para testar essas funções. Então, olha só. A parte de escolher a opção e conforme a opção ele executar, já está pronta. Perfeito. Certo? Muito bem. Esse aqui é a nossa chave de fechar a nossa função principal. Vamos apagar os espaços aqui. O que está faltando, gente? Ó, vamos dar uma olhada de novo no funcionamento do programa. A nossa função principal está aqui. Criamos uma variável opção, imprimimos o menu na tela, lemos uma opção. Conforme a opção digitada, eu faço ou soma, ou subtração, ou multiplicação, ou divisão, ou então indico que é inválido. O que ficou faltando aqui na nossa calculadora? Ficou faltando a parte que eu indico os valores. Então eu preciso, após ler a opção aqui, ter um outro scanf e um conjunto de printfs aqui que me indiquem, né, que indiquem ao usuário o que ele tem que digitar. Então vamos lá. Vamos colocar um printf aqui. Muito bem. E vamos colocar assim. Digite o valor de x. Ok? E aí, logo após isso, a gente vai colocar um scanf que vai receber o valor de x. Bom, esse x que vai ser lido tem que ser do tipo float, certo? Então eu preciso lá em cima definir uma variável float x e y, porque os valores que eu vou ler são do tipo float. Então aqui nesse printf, logo após a leitura da opção, eu estou pedindo para digitar o valor de x. O que eu preciso fazer? Repetir esse processo aqui para o valor de y. Digite o valor de y. Então, olha lá. Y. Muito bem, eu acho que o nosso programa está completo. Vamos dar uma recapitulada aqui no que a função principal faz. Então, olha lá, nossa função principal começa aqui. Cria uma variável chamada opção, cria duas variáveis x e y do tipo float, imprime o menu na tela, lê do usuário um valor de opção, conforme o menu que está mostrado, né? Depois que o usuário digitou a opção, eu peço para ler o valor de x, para poder fazer o cálculo, e peço para ler o valor de y também, para poder fazer o cálculo, gente. Ok? Bom, conforme a opção que o usuário digitou, eu chamo a função soma, subtrair, multiplicar ou dividir, e passo o valor de x e y lido, para que se faça o cálculo. Se o usuário digitar qualquer valor que não seja de 1 a 4, vai aparecer para ele uma mensagem de opção inválida. Certo? Então, acho que com isso a gente consegue realizar aqui a nossa calculadora, ver se a calculadora está funcionando. Ok? Vamos dar uma olhada no código desde o início. Então, eu tenho aqui um include, né? Criei a função menu, criei a função soma, criei a função subtrair, criei a função multiplicar, criei a função dividir e temos a nossa função principal que eu já expliquei. Ok? Em princípio está tudo aqui. Vamos salvar e vamos fazer um teste aqui para ver se a nossa calculadora funciona com o tempo. Lembrando que tem algumas verificações que eu não fiz aqui para tornar a calculadora simples. Mas é possível incrementar essa calculadora para uma versão 2.0, onde eu
teste as opções que o usuário digitou. Se ele digitou errado, eu não peço a leitura dos valores, só vou ler os dois valores se ele digitar uma opção correta. Conforme ele digita os valores e eu chamo as funções, eu fazer uma avaliação se, por exemplo, na divisão o segundo valor lido, o y, né, é diferente de zero. Na hora de subtrair, eu vou subtrair sempre o maior do menor. Tá? São testes, são avaliações que eu posso fazer para melhorar a nossa calculadora. Mas como a nossa calculadora em princípio está simples, né, eu não fiz muita rebuscada, vamos testar aqui se ela funciona. Vou mandar compilar. Olha lá, compilou sem dar erro. E vamos rodar a calculadora. Então, quando eu rodo a calculadora, olha que agora ele está aguardando, o cursor está piscando aqui, aguardando que eu digite um valor, gente. Ó. Ele imprimiu o menu na tela, e o que está fazendo o cursor piscar aqui na nossa tela é o scanf, certo? Então eu vou digitar uma opção, ó, digitei 1, ok? E vou dar um Enter. Ele vai me pedir para digitar o valor de x. Se eu digitei 1 é porque eu quero somar. Então eu vou colocar 10 para o x e vou colocar 20 para o y. E ele me diz que o resultado é 30. Perfeito. Vamos rodar de novo. Rodei novamente. Vou digitar uma opção, 2, subtrair. Vou digitar 30 para o x. Vou digitar 10 para o y. E o meu resultado é 20. Perfeito. Vamos rodar novamente. Vamos testar a terceira opção, dividir. Eu vou dizer que eu quero dividir 10 por 3. Epa! Ah, não. Perdão. Descobri um erro aqui. Um erro de lógica na nossa calculadora. Então percebam que a minha opção 3 é dividir. E a minha opção 4 no menu é multiplicar. Mas no nosso switch case, a nossa opção 3 é multiplicar e a nossa opção 4 é dividir. Então tem um erro aqui de montagem da nossa calculadora que eu vou corrigir. Eu vou alterar a ordem das opções do menu para que funcione adequadamente. Então acompanhe aqui, por favor. O nosso menu eu vou inverter. Eu vou dizer que o multiplicar ele é a opção 3 e o dividir é a opção 4. Tá? Esse foi um erro aqui de lógica, né? De montagem da nossa calculadora. Tem um erro grave aqui. Muito bem, vamos salvar. Salvei a calculadora. Vou voltar ao nosso terminal. Isso é bom porque a gente aprende, esse é o processo de aprendizado. Vamos lá, vamos corrigir. Compilamos de novo. E vamos rodar a calculadora de novo. Então, 3 é o multiplicar. Vamos usar a opção 3. 30 vezes 3, 90. Correto. Vamos rodar novamente e vamos dizer que queremos dividir. Então, vamos colocar 10 dividido por 3. 3.3333, uma dízima periódica. Tá? Então, tá aí, gente. A nossa calculadora funcionou a contento. É claro que existem outras possibilidades, né? Eu posso montar essa calculadora de maneira diferente, tá? Mas eu deixo aqui um exemplo de montagem com switch. Poderia ter usado o if? Poderia, tá? Poderia ter usado uma estrutura de repetição enquanto eu não digitar valores que estão entre 1 a 4, ele não avança. Ele fica me pedindo de novo para digitar a opção. Isso é uma forma de proteger o sistema para garantir que eu digitei uma das opções válidas. Eu esqueci de fazer um teste aqui final. Vamos lá, faltou um item. Vamos rodar a calculadora de novo. Eu lembrei que se eu digitar 5, que é uma das opções que não está no menu, ele vai me pedir os valores. Estão vendo? Mas ele não vai executar, porque a opção 5 não existe. Não existe um item lá no nosso switch case viável, né? Ele diz que a opção é inválida quando eu digito qualquer valor diferente de 1 a 4, tá? Mas vejam que ele recebe os valores. Eu poderia ter usado o ifs, poderia ter usado de outras estruturas para impedir isso. Mas isso aí são aprimoramentos da calculadora, né? O básico de funcionamento da calculadora está aqui. Funciona, é viável dessa forma, ok? Espero ter ajudado aí e gostaria que vocês tentassem fazer a implementação da calculadora, tá? Porque numa próxima oportunidade, para a semana que vem, eu vou gravar um outro vídeo onde eu vou aumentar uma opção dessa calculadora. Eu vou permitir que essa calculadora faça várias operações. Hoje ela só faz uma e para, mas a ideia é que ela realize várias operações, tá? E
realizando várias operações, ela também registra o log das atividades dela. Log é um arquivo com histórico, né, de quais foram as operações que ela realizou, quais foram os números que foram recebidos, né, qual foi o resultado, e de maneira que seja uma lista isso. Tá? A gente pode trabalhar isso com vetor, ok? Uma matriz, na verdade, né? E guardar todos esses valores. Guardar que operação era, né? E guardar também os valores e o resultado. Tá? É claro que a gente não vai trabalhar com uma matriz numérica, vamos trabalhar com uma matriz de caracteres. Mas é possível. Tá? Se quiser trabalhar com vetor também, uma matriz de números, também dá. Aí cada um vai criar aí o seu processo de log para identificar quais foram as operações. Certo? Tudo bem? Então, beleza.